que é fácil falar mentira somente dizendo a verdade. Porque apontar a existência do déficit, sim, há, mas ninguém diz o porquê desse déficit e como se faz para resolver esse déficit. Então vamos analisar algumas coisas. Teoricamente, nós teríamos ali um déficit de 235 milhões no resultado da Previdência e da Seguridade como um todo um déficit de 242 milhões de reais. Aparentemente isso é muito dinheiro, mas a explicação, aí sim nós temos a tônica do que acontece no país. Desses 242 bilhões de reais, nós temos que tirar 92 bilhões da DRU, que é dinheiro da Seguridade Social retirado do sistema. 144 bilhões de reais de renúncias da Seguridade Social. Senador, o Brasil abre mão, ou abriu mão em 2016, de 144 bilhões de reais em dinheiro devotado à Seguridade Social, que, em verdade, acabam ficando destinados a grupos econômicos. Vamos fazer uma comparação? O jeito ele administra a sua casa e o orçamento dele é insuficiente. Por que o orçamento dele é insuficiente? Porque ele presta serviço e não cobra, porque ele sai com os amigos e paga a conta de todo mundo, porque ele não confere a conta que o dono do bar que ele vai costumeiramente levar os amigos lhe apresenta e simplesmente paga. Depois ele chega em casa e quer confiscar o salário dos filhos para fazer aso ao orçamento doméstico que está negativo. É isso que está acontecendo. Nós estamos abrindo mão de receitas bilionárias, e aí falamos ter um déficit. Claro, se eu não cobro, e se eu desvio aquilo que vem, eu vou ter déficit. Isso acontece em casa, isso vai acontecer em qualquer lugar. Fora isso, nós temos um déficit gerencial de 190 bilhões de reais por ano, que são os erros, fraude, sonegação e inadimplência. Se nós sobrarmos tudo isso aí, nós vamos ter 425 bilhões de reais entre déficit legislativo e gerencial. Quer dizer, é isso que nós precisamos consertar na Previdência Social. É isso que nós precisamos consertar na Seguridade Social. Fora as questões outras, como os reiterados refis, como a situação daquele que sonega imposto no Brasil, que é extremamente vantajosa. Imposto eu falo lato sensu, não estrito sensu. De maneira que quem quiser falar em déficit da Previdência, que explique que esse déficit vem da própria lei e de questões gerenciais não levadas a contento. E esses dados oficiais passados pelo próprio governo demonstram que em 2016, 144 bilhões de reais foram concedidos em isenções previdenciárias. Se nós somarmos isso aí de 2007 a 2016, nós temos 925 bilhões de reais. Quer dizer, sem corrigir, senador, o Brasil abriu mão nesses anos aí daquilo que ele pretende economizar daqui para frente, suprimindo direitos sociais. Falar em reforma da Previdência significa não há mais outros meios. Esse foi um ofício encaminhado por Vossa Excelência ao então Ministro da Fazenda, solicitando informações sobre a estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista. E a resposta foi: em relação à estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não dispõe de estudos parametrizados dessa natureza. Quer dizer, como é que a gente vai falar em reforma da Previdência se há sonegação fiscal e a Receita Federal não sabe qual é a sonegação fiscal? O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. E ali, enquanto no mundo essas isenções gravitam em torno de 2%, aqui no Brasil é 4% do PIB. Aquela manchete que tu falou ali, do salmão, que eu achei interessante. O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. Isso aí publicado na imprensa, não publicado é uma frase tua. Não, não é minha. Tudo aí está reproduzido. Né? E 354 bilhões de reais com isenção de impostos. Meus amigos, a PEC da Previdência está aqui. Não quer economizar R$1 trilhão? 3 anos acabando com essas isenções, sem suprimir direitos sociais, está feita a economia equivalente à reforma da Previdência.